A paz do Senhor, meus queridos amados irmãos e ouvintes. Aqui quem fala é o pastor Arnaud Barbosa, da Igreja Brasil para Cristo, na congregação de Formosa, Goiás. É com muita honra e alegria que nós iremos comentar o capítulo 5 do livro de Levítico, a parte 2, em que vamos falar sobre a liturgia da oferta pela culpa. Quero desde já agradecer a oportunidade que me foi dada pelo nosso amado pastor Gideon Júnior, com a bênção da nossa amada pastora Loide, a nossa pastora presidente. Amados, no áudio anterior, nós falamos que a oferta pela culpa, junto à oferta pelo pecado, são ali as duas ofertas dentre os 5 sacrifícios levíticos que têm um caráter obrigatório. Até porque, meus irmãos, para que Deus, que é santo, ele pudesse continuar habitando com um povo pecador, a questão do pecado, ela teria que ser tratada diariamente entre os filhos de Israel, até o dia em que viesse o Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus, ele seria o único capaz de restabelecer o relacionamento que foi rompido com Deus desde os dias de Adão, lá ali no Jardim do Éden. E Cristo restauraria esse relacionamento de uma forma definitiva quando ele morresse na cruz do Calvário, exatamente para purificar os pecadores, uma vez por todas, resolvendo então o grave problema do pecado através de um único, perfeito e suficiente sacrifício, exatamente como diz em Hebreus capítulo 10. Tendo isso em mente, podemos entender que, enquanto a oferta pelo pecado, ela trata da questão do pecado cometido ali de uma forma universal, a oferta pela culpa ela é mais detalhada e ela trata dos comportamentos pecaminosos de uma forma individual, tendo ali a finalidade de corrigir esses erros pontuais dos israelitas e, ao mesmo tempo, reparar a ofensa que ele cometeu diante de Deus e compensar o prejuízo que ele possa ter causado ao seu próximo. Inclusive, nós comentamos no áudio anterior as 3 classes de pecados que deveriam ser confessados diante de Deus, sendo ali os primeiros, os pecados ocultos, que vai dos versículos 1 ao 13, os pecados de sacrilégio, que vai dos versículos 14 ao 19, os pecados voluntários, que vai ali no capítulo 6, do versículo 1 ao 7. Mas essa parte será comentada no próximo áudio, através do nosso amado presbítero Renato. Nesse comentário de hoje, irmãos, nós iremos focar na questão dos procedimentos principais destes sacrifícios. Primeiro vamos falar dos sacrifícios pela culpa, daqueles que cometem pecados ocultos, conforme os versículos 1 ao 4, que são exatamente omitir a verdade como testemunha no tribunal, tocar em algo imundo conforme a lei, tocar em impurezas humanas ou pessoas impuras e, por fim, fazer um juramento imprudente. Nesses casos, o ofertante, primeiramente, ele deveria confessar a sua culpa diante do Senhor, para então, em seguida, apresentar ao sacerdote a oferta para que ele pudesse ter a expiação do seu pecado, que seria, nesses casos, uma cordeira ou uma cabrinha, que eram fêmeas do gado miúdo, conforme os versículos 5 e 6. Perceba, meus irmãos, como é interessante o princípio da confissão nestes sacrifícios, como também será ali no Novo Testamento. A confissão, ela significa o reconhecimento do erro cometido e é o primeiro passo da purificação dos pecados. Veja o que disse o rei Davi no Salmo 32, versículo 5. Então, reconheci diante de ti o meu pecado e não encobrir as minhas culpas. Eu disse, confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoastes a culpa do meu pecado. Em Provérbios 28, versículo 13, também disse o nosso amado rei Salomão, quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem confessa e os abandona encontra misericórdia. Lá no Novo Testamento, os líderes da igreja primitiva também ratificaram esse princípio da confissão. Em 1 João capítulo 1, versículo 9, diz, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Em Tiago, capítulo 5, versículo 16, diz, portanto, confesse os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz.
Com isso, meus irmãos, percebam que a confissão é uma atitude importante que está diretamente ligada ao processo de purificação interior. Quando o pecador se encontra emocionalmente atormentado pela culpa e confessa o seu pecado, genuinamente arrependido e com a verdadeira disposição em não repetir o erro, ele então é perdoado por Deus e confortado pelo Espírito Santo. Isso é cura interior. No versículo 7 de Levítico, diz que se o transgressor não tivesse condições financeiras de oferecer uma cordeira ou uma cabrinha, ele poderia trazer 2 rolinhas ou 2 pombinhos, que eram aves com um custo muito baixo e que qualquer pessoa pobre poderia facilmente comprar. Outro detalhe importante é que no caso das ofertas pela culpa, deveriam ser 2 aves, porque uma seria oferecida como expiação pelo pecado, enquanto a outra seria para o holocausto, para que então o adorador ele se aproximasse de Deus. Ou seja, primeiro o transgressor ele deveria ser purificado do seu pecado para que estivesse então em uma situação agradável diante de Deus para então depois adorá-lo. Isso mostra, irmãos, que homem nenhum pode se apresentar diante de Deus de qualquer maneira. Por isso, Cristo ele cumpre todas as características de todos os sacrifícios de Levítico em um só. Por meio de sua morte na cruz, ele nos purifica dos nossos pecados e, ao mesmo tempo, ele nos aproxima de Deus e agora, então, podemos nos achegar junto ao trono da graça, com confiança, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça em tempo oportuno, conforme diz Hebreus, capítulo 4, versículo 16. Ou seja, homem nenhum pode se achegar a Deus, a não ser por meio da expiação feita por Cristo na cruz do Calvário. No versículo 8 diz que o sacerdote, depois de receber as aves ofertadas, primeiro ele pegava aquela que seria oferecida para a expiação do pecado e com a unha o sacerdote destroncava o pescoço da ave sem arrancar a sua cabeça e nem quebrar nenhum dos seus ossos, no mesmo procedimento que se fazia nas ofertas de holocausto. Nós temos aqui, irmãos, uma representação profética do sacrifício de Cristo na cruz, até porque, dentre os crucificados, ele foi o único que não teve nenhum dos seus ossos quebrados, como era de costume naquele tipo de punição. Em João capítulo 19, versículo 30 ao 38, o evangelista ele narra esse fato, provando que esse detalhe aconteceu exatamente para que se cumprisse as escrituras, conforme representado aqui em Levítico e também em Salmo capítulo 34, versículo 20. Outro detalhe importante, irmãos, era que não havia imposição de mãos nos sacrifícios de aves, talvez pelo fato do animal já estar ali nas mãos do sacerdote, que deveria então realizar todo o procedimento em que ele iria retirar o sangue da ave para realizar ali o ato da expiação. O termo expiação no hebraico, kapar, tem a ideia de cobrir os pecados através do sangue de uma vítima inocente que permite o escape do pecador. No mundo antigo, os hebreus eles entendiam que quando o santuário era contaminado pelo pecado do povo, porque quando o povo pecava, seu pecado maculava, manchava o santuário e os objetos de culto, então o sangue da expiação deveria então também manchar o interior do tabernáculo, o altar e os objetos de culto, porque para eles o sangue tinha a ação de esfregar até ficar limpo. Então, através do sangue da vítima inocente, aquele sangue cobriu o pecado, esfregando até ficar limpo, para que aquele pecado então fosse apagado da vista de Deus. Olha só que interessante, amados. Partindo então desta premissa, fica mais nítida a explicação do apóstolo Paulo, quando ele disse assim aos Colossenses: a vós, estando mortos pelos vossos delitos e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, tendo-nos perdoado todos os nossos delitos e tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, os quais nos era contrário, removeu-o inteiramente, cravando-o na cruz. Colossenses capítulo 2, versículo 13 ao 15. Em outras palavras, irmãos, o apóstolo estava dizendo que, sendo Cristo o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele cancelou nossa dívida com Deus por meio do seu sangue derramado na cruz, esfregando até ficar limpo, para que fosse então apagado da vista de Deus, e então os nossos erros, as nossas culpas, fossem lançados no esquecimento.
Inclusive aqui nos versículos 9 ao 11 de Levítico, diz que o sangue da ave sacrificada, ela deveria então ser aspergido sobre a parede do altar. E o corpo da ave deveria ser espremido pelas mãos do sacerdote para que o restante do sangue escorresse sobre as bases do altar. E quando isso acontecia, o pecador era perdoado pelo seu pecado. Agora, faz sentido porque Jesus, além de torturado e espancado, ele foi duramente castigado pelos terríveis chicotes pontiagudos dos romanos que dilaceraram a sua carne, fazendo com que todo o seu corpo estivesse escorrendo sangue durante a via sacra. E quando o penduraram na cruz, ele continuou sangrando desde a cabeça, pela coroa de espinhos que perfuraram seu crânio, até os pés que foram perfurados pelos cravos romanos. Tudo isso muito bem representado aqui por meio dessa ave sacrificada. Dos versículos 11 ao 13, veremos a oferta pela culpa sendo então oferecida por meio de farinha. Para aqueles que viviam em extrema pobreza e não tinham condições nem mesmo de trazer 2 rolinhas ou 2 pombinhos, então era aberta essa oportunidade. A ideia aqui, irmãos, é mostrar que ninguém poderia se apresentar diante de Deus com as mãos vazias, pois a situação paupérrima de alguém não isenta de sua responsabilidade de tratar com seu pecado diante de Deus. Por isso o pecador teria que trazer a 10ª parte de um éfa de flor de farinha, que corresponde à medida de 2 litros ou ainda 1,8 kg da farinha de melhor qualidade. Ou seja, não era porque a pessoa seria extremamente pobre que seria permitido ela trazer qualquer farinha para oferecer no altar de Deus. Mas teria que ser a melhor, a flor de farinha, aquela que diferia de outras farinhas exatamente de uma qualidade inferior. Isso porque, irmãos, essa oferta também é uma representação de Cristo. Pois assim como a farinha deveria ser moída, amassada e depois lançada ao forno para se tornar o pão, Cristo também, para se tornar o nosso pão da vida. Primeiro ele teve que ser ferido e amassado por causa das nossas transgressões, e moído por causa das nossas iniquidades, e lançado no forno da sua sepultura, para só depois então ressuscitar dentre os mortos e nos dar a vida eterna juntamente com ele. Essa oferta de flor de farinha, ela diferenciava-se da oferta da farinha ali, da oferta de manjares, porque nela não se colocava o azeite, que era o símbolo do Espírito Santo. Pois Cristo, enquanto ele esteve aqui para cumprir a oferta pelo pecado, ele não enviou o seu Espírito aos discípulos. Mas depois de cumprida a sua missão na cruz, ele então enviou o seu Espírito Santo para que se tornasse o outro Consolador, conforme prometeu em João capítulo 14, versículo 16 ao 27. E por fim, o sumo sacerdote, ele pegava apenas um punhado com as mãos cheias dessa oferta e oferecia diante do altar para ser queimada juntamente com os demais sacrifícios. O restante da farinha, então, ele seria usada para o sustento do sacerdote que ministrava aquele ritual. É interessante analisar, irmãos, que em Hebreus capítulo 9, versículo 22, diz que, de acordo com a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue. O escritor diz isso porque ele sabia que a farinha era a única exceção de oferta sem sangue que poderia ser usada para purificar os pecados. No entanto, ele finaliza o versículo dizendo: não havendo derramamento de sangue, não há perdão de pecados. Ele disse isso exatamente porque os judeus sabiam que eram muitos os sacrifícios de animais que queimavam diariamente no altar do santuário. Inclusive, os sacerdotes que estavam escalados em seus turnos, eles tinham uma tarefa muito árdua e cansativa, porque eram muitos sacrifícios sendo oferecidos ali. E então, quando se oferecia aquela farinha no altar, ela se misturava com a carne e o sangue de outros sacrifícios que já estavam ali queimando. Então, ela se unindo àquelas outras ofertas, ela se tornava uma oferta cruenta, ou seja, uma oferta de sangue. Por isso o escritor diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados, porque aquela farinha se misturava, tornando então também uma oferta de sangue. Nos versículos 14 ao 19, o texto sagrado trata dos pecados de sacrilégio, sendo que haveria ali 2 tipos de ofertas para que houvesse o perdão daquela transgressão. A primeira oferta deveria ser feita como restituição pelo fato do transgressor ele reter para si aquilo que pertencia ao Senhor, e que deveria ser entregue para o sustento do sacerdote. Ele deveria então devolver aquilo que ele reteve para si com uma multa de 20%,
que então aquela oferta seria entregue juntamente com um carneiro sem defeito do próprio rebanho, para então fazer a sua expiação pela culpa, ainda que ele tivesse cometido aquele pecado por ignorância. Desse modo, o transgressor ele reparava o seu erro e ainda ofertava um carneiro como prova do seu arrependimento, por ter deixado de levar alguma coisa, alguma oferta ou parte de uma oferta que pertencia ao sacerdote do Senhor. Amados, isso nos mostra o grande apreço que Deus tem pela sua obra e pelo sustento dos seus ministros. E esse princípio também foi validado por Jesus, quando ele ordenou que seus discípulos que vivessem exclusivamente do Evangelho e que eles também fossem sustentados de forma digna por aqueles que se beneficiariam do seu trabalho. Mateus capítulo 10, versículo 7 ao 10. Podemos observar, irmãos, que infelizmente muitas pessoas elas deixam de levar seus dízimos e ofertas, retendo para si aquilo que pertence a Deus e que pertence à obra. E muita gente faz isso porque confia em outras pessoas que já vão entregar suas ofertas ou porque acham que não são obrigadas e não devem levar. Amados, imagine se todas as pessoas pensassem dessa forma. Como seriam sustentados os missionários, os ministros, aqueles que vivem só do Evangelho? Como a igreja estaria com as portas abertas? Graças a Deus que o número dessas pessoas é bem pequeno, são a minoria. E no nosso ministério, fico alegre e feliz, porque a alegria dos nossos pastores, no grupo de pastores, em mostrar o crescimento das igrejas, como as igrejas têm prosperado, como a obra está crescendo, isso mostra que no nosso ministério nós temos pessoas fiéis, pessoas que realmente acreditam no Senhor e que entregam ao Senhor aquilo que pertence à obra. Outro ponto importante aqui, irmãos, era que havia a exigência do carneiro ser avaliado conforme o preço determinado pelo santuário. Nesse caso, o animal deveria custar, em média, uma quantidade em ciclos de prata, que, segundo historiadores, poderia ser 20 geras, que seria aproximadamente 571 gramas de prata. A prata fala da redenção, como estudamos em estudos anteriores, e também nos lembra, irmãos, de quando Judas entregou Jesus aos sacerdotes exatamente por 30 moedas de prata. Mateus capítulo 26, do versículo 14 ao 16. Mas isso, irmãos, resultou, no fim das contas, na nossa eterna redenção por meio da crucificação, morte e ressurreição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E tudo isso, meus amados, muito bem representado também através da oferta pela culpa. Desse modo, amados, eu quero glorificar a Deus, porque Cristo cumpre os 5 sacrifícios. E ele nos aproxima do Senhor, ele nos leva, nos conduz diante de Deus, nos purifica do pecado e nos coloca em uma situação favorável para que possamos servir e adorar o nosso Pai eterno. Que Deus, amados, abençoe a cada um com esse áudio. Fiquem todos com Deus e até a próxima oportunidade, se assim o Senhor nos permitir, em nome de Jesus. A paz do Senhor a todos.